Bom, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai bater um papo com o Rafael, que é gestor da Iridium, gestão de recursos. A gente vai falar um pouco sobre a casa, mostrar para vocês um pouco sobre a casa, os fundos que eles têm disponíveis dentro da plataforma deles, falar também sobre um cenário do crédito privado, também aqui no Brasil. E, Rafael, a palavra é sua. Muito obrigado pelo aceite do convite aí. Vamos bater um papo aí esse finalzinho de tarde. Que é isso, Thiago. Primeiramente, obrigado a vocês pelo convite. Grande prazer estar aqui podendo bater esse papo com vocês, trocando um pouco de ideia, falando um pouco aí da nossa trajetória e do que a gente, da nossa visão aí do mercado de crédito privado, que é o mercado que a gente atua, do que foi e para os próximos tempos aí que a gente espera, tá? Bom, primeiramente, só me apresentando, como o Thiago falou, meu nome é Rafael Selegato, sou sócio fundador e diretor de gestão da Iridium Gestão de Recursos. A Iridium, na verdade, ela é uma gestora relativamente nova, ela é uma gestora que começou no comecinho de 2017, mas a equipe que fundou a Iridium, que toca a gestora até hoje, é uma equipe que já trabalha junto há muitos anos. A equipe toda trabalhava em conjunto no Banco Fator, a gente era responsável pela gestão da asset do Banco Fator, e lá dentro a gente já trabalhava com os fundos de crédito do banco, fundo de crédito estruturado, fundo imobiliário do CRI, fundos de debêntures de infraestrutura, e a gente, em 2017, optou por seguir essa carreira independente, montamos a gestora, saiu toda a equipe que já trabalhava em conjunto nessas estratégias, e em novembro de 2017 nasceu nosso primeiro fundo, que foi o Iridium Apollo, que é um fundo high grade de alta qualidade de crédito, fundo de alta liquidez, ele é um fundo D1. Junto com ele nasceu o Iridium Pioneer, que é um fundo de debêntures de infraestrutura, um fundo D30, que é isento de imposto de renda. E aí sim que a gente começou nossa trajetória aí como uma gestora independente focada no mercado de crédito privado. A gente começou com esses dois fundos, que eram fundos abertos, e em março de 2018 a gente lançou nosso terceiro fundo, que é o Iridium Recebíveis Imobiliários, que é um fundo de CRI. E apesar de ser um fundo imobiliário, muita gente acaba se falando achando que é um fundo de prédio, um fundo de shopping. Não é. O nosso mercado é crédito. Então, o nosso fundo imobiliário ele também é um fundo imobiliário de crédito. Por isso que é um fundo focado no mercado de CRI. E eu apoio muito disso porque essa dinâmica de uma casa de crédito que tem um fundo imobiliário não é uma dinâmica tão comum no mercado. A gente deve ser uma das poucas casas que tem essa estrutura já consolidada há bastante tempo. E isso dá uma forma de atuar para a gente que a gente entende que é um pouco diferente das outras casas. Por exemplo, no mercado de fundos imobiliários, por exemplo, é um mercado que tem pouca liquidez. Então, os gestores normalmente compram ativos com um mindset de carregar. A gente, como tem um mindset muito de crédito, a gente trabalha muito a liquidez dos ativos. Então, a gente compra muito ativo para negociação também. Então, acaba sendo um pouco da nossa característica aí, que a gente veio construindo aí ao longo dos últimos 10 anos que a equipe trabalhou em conjunto no Fator e nos últimos 2 anos e meio que a gente está dentro da Iridium construindo essa história nossa. A Iridium tem hoje na casa de 3 bilhões de reais de patrimônio, tá? Uma história que a gente entende muito satisfatória aí nesse curto espaço de tempo. A equipe continua, toda a equipe que saiu do Banco Fator lá atrás continua aqui hoje, continua focada na gestão de crédito. E dentro dessas estruturas, a gente tem, depois a gente acabou lançando no ano passado mais 2 estratégias, uma delas é o Iridium Titan, que é um fundo de crédito D30 focado em ativos com maior retorno de crédito. Não é um fundo high yield, é um fundo ainda assim de ativos de alta qualidade de crédito, mas que a gente consegue sim trabalhar um pouco mais de retorno. E lançamos também o Apollo Previdência, que é um fundo de crédito high grade, muito high grade, assim como é o nosso Iridium Apollo, mais focado no mercado de previdência. Esse é um fundo mais recente da casa, ele nasceu aí há uns 4, 5 meses atrás. É um fundo que a gente está começando a construir a história dele agora. Mas sempre nessa cabeça, num mindset de mercado de crédito, tá? E aí, aproveitando o gancho, Thiago, e por favor, fica à vontade para me interromper a hora que você quiser, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, fica à vontade. Mas aproveitando o gancho, falando um pouco do mercado, acho que fico feliz em dizer que hoje a gente está numa situação muito melhor do que a gente passou nos últimos meses. Assim, a gente passou alguns meses muito difíceis, principalmente no início da pandemia, nos primeiros 3 meses ali, porque aconteceu um efeito no mercado de crédito que nunca tinha acontecido na história, tá? Que foi uma crise de liquidez extremamente severa. O que quer dizer isso, tá? Basicamente, no começo da pandemia, lá, o nível de incerteza de todos os mercados explodiram, então você tinha um nível de incerteza muito grande. Então, basicamente, ninguém sabia o que ia acontecer
dali para frente. Então, todos os investidores estavam segurando seu caixa, estavam restringindo os investimentos. Quando isso aconteceu, quem detinha uma debênture, uma letra financeira do Itaú, do Bradesco, do SAD, uma Vale, uma Petrobras, uma Ambev, esses caras que tinham esse tipo de ativo, se eles queriam ao mercado vender por qualquer motivo, ou porque eles precisavam de liquidez para alguma coisa, ou porque eles só queriam vender o ativo, eles não encontravam compradores. Não é que o ativo não era bom, o ativo era excelente. A Vale continuou sendo a empresa que ela sempre foi, o Itaú continuou sendo o mega banco que ele sempre foi, o Bradesco também, a Petrobras também. As empresas eram extremamente sólidas, extremamente de alta qualidade de crédito. Mas ninguém estava disposto a comprar nada naquele momento. Como a lei da oferta e demanda impera nesses cenários. Você tinha oferta, porque você tinha pessoas precisando vender por qualquer motivo um ativo, e você não tinha demanda por aquele ativo. Então, o preço daqueles ativos desvalorizou muito. Quando a gente fala do mercado de crédito, preço é inverso de taxa. O que quer dizer isso? Quando eu compro um ativo mais barato, um ativo de renda fixa, uma debênture, uma letra financeira mais barata do que ela efetivamente valeria, quer dizer que eu estou conseguindo uma taxa maior de retorno naquele ativo. Então, o que aconteceu? Naquele momento de estresse que a gente passou no início da pandemia, esses papéis se desvalorizaram fortemente. Então, as taxas equivalentes de retorno que eles estavam pagando estavam exorbitantes. Então, só para você ter um nível de referência, eu estou falando de letra financeira do Itaú pagando 200, 250 do CDI. Estou falando de debênture da Vale pagando CDI mais 6, 7. Eu estou falando desse nível de taxa para empresas que eram de excepcional qualidade de crédito, empresas que não tiveram problemas de crédito, longe disso. Mas você tinha assim, uma crise de liquidez. Você tinha oferta e não tinha demanda. Então, o preço acabou caindo, as taxas explodiram. E passamos, então, esses 3 meses realmente de um nível de uma questão de volatilidade muito grande no mercado. Felizmente, o que aconteceu? Conforme o efeito da pandemia foi passando, os dias foram passando, o pessoal foi conseguindo entender melhor quais eram os reais efeitos, quais eram os reais impactos, e foram se adaptando a essa nova realidade. E começaram a entender que o mundo ia continuar rodando, as coisas iam continuar acontecendo, os negócios iam continuar acontecendo. Então, os investimentos também voltaram a acontecer. Na hora que os investimentos vão voltando a acontecer, esse problema de liquidez vai se encerrando. Então, o que vai acontecendo aí nos últimos 3 meses? A gente começou a ver o movimento inverso. Você começava a ver demanda por esses títulos que estavam altas e a oferta não tinha mais, porque quem já tinha precisado vender já tinha vendido. Então, o efeito começou a ser reverso. Você tinha a alta demanda e baixa oferta. Então, esses ativos começaram a valorizar e as taxas deles começaram devagar a cair, a ceder. E quando você tem um efeito desse, você tem a famosa marcação a mercado. Eu não sei se é isso. Eu gosto de explicar bem esse termo, porque marcação a mercado é uma ferramenta da realidade. A verdade é essa, ela é uma ferramenta da verdade. Muitos clientes de pessoas físicas não entendem o que significa marcação a mercado porque não sofrem ela no seu CDB do Itaú, no seu CDB do Bradesco, mas quando você tem um fundo de investimento, o fundo de investimento ele sofre a marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? É o verdadeiro valor daquele ativo naquele momento. Quando a pessoa física investe no CDB, ela não vê isso. Ela não está vendo o verdadeiro valor daquele ativo naquele momento. Mas quando você investe no fundo, o fundo fala exatamente quanto ele vale naquele momento. Então, nos últimos 3 meses, o que vem acontecendo? As taxas vieram recuando dos ativos de crédito, principalmente os ativos high grade. Então, assim, poxa, o pessoal começou a perceber que o Itaú não vai defaultar uma letra financeira dele, não vai deixar de pagar. A Ambev vai pagar as debêntures dela, a Vale vai pagar as debêntures dela. Então, os bons credores vão continuar pagando suas dívidas normalmente. Então, começaram a perceber que esses títulos estavam marcados em taxas erradas, estavam marcados em taxas muito altas. Então, o mercado começou a comprar esses títulos, começou a aumentar a demanda, as taxas começaram a cair, os preços começaram a se valorizar novamente. Então, se vocês acompanharem aí nos últimos meses, toda a indústria de fundos de crédito, e os nossos fundos não são diferentes, performaram muito bem. Muito acima, na verdade, até do que seria o padrão desses fundos nos anos anteriores. Você pega o Apollo, por exemplo, que era um fundo que era para estar rodando de taxa recorrente dele a 105, 110 do CDI, nos últimos meses estava rodando a 200, 250 do CDI, até mais. Tá? E é o que tem acontecido. Por que desse momento? Basicamente, ele está recuperando parte da perda que eles tiveram naquele período de crise,
porque, na verdade, toda essa marcação a mercado que aconteceu nessa crise de liquidez foi só um evento pontual específico daquele momento. E os fundos voltaram à realidade deles normais, com alta qualidade de crédito. Importante que, assim, não tivemos defaults nos fundos, os fundos continuaram, os fundos de high grade, que a gente chama, que é o Apollo, por exemplo, continuaram performando bem do ponto de vista de crédito. Foi realmente uma crise de liquidez, que era um problema de demanda e oferta naquele momento específico. Felizmente, essa história passou e agora a gente está colhendo um pouco da recuperação daqueles momentos mais difíceis que a gente passou naqueles primeiros 3 meses da pandemia. A nossa expectativa, na verdade, para o mercado de crédito daqui para frente, é, poxa, o que você acha que vai acontecer? A gente acha que ainda tem muito espaço, porque, como eu falei, o movimento que aconteceu de desvalorização dos títulos e alta das taxas naqueles momentos, em março, abril e maio, foi um movimento muito intenso e muito grande, coisa que nunca tinha acontecido antes na história do mercado de crédito. E a gente está começando a ver a reversão nos últimos 3 meses. Tá? Então, o que a gente viu até agora é o começo desse movimento. A gente acredita sim, que ainda tem muito espaço para essa reversão continuar acontecendo. Porque a gente acompanha o mercado secundário de créditos, a gente já vê a demanda pelos ativos de crédito já muito mais altos. Porque o que aconteceu foi um ponto engraçado até, quando a gente estava vivendo ali em final de 2020, final de 2019, final do ano passado, a gente estava vendo que ele falava que é o flight to risk. Basicamente, estava todo mundo querendo risco, porque o mercado estava bombando, então todo mundo queria ir para a bolsa, porque bolsa você tinha retornos muito mais expressivos do que renda fixa. Legal. Mas só que esse investidor não sabe. Só para vocês terem uma ideia, o mercado financeiro brasileiro, nos últimos 3 anos, passou por uma transformação total. O que eu quero dizer com isso? Há 3 anos atrás, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha mais ou menos 500 mil investidores na Bolsa. Tá? Hoje nós estamos falando de 2 milhões de investidores. Há 3 anos atrás, em fundo imobiliário, a gente tinha 100 mil investidores. Hoje a gente está falando em 1 milhão de investidores. Então, o crescimento dessas indústrias de mercado financeiro nos últimos 3 anos foi de 5, 6, 7, 10 vezes em volumes de investidores. Então, quem era investidor, quem entrou no mercado financeiro há 3 anos para cá, só pegou o mercado bombando. Não sabia o que era volatilidade, não sabia o que era estresse, não sabia o que era um momento de revés de bolsa. Então, todo mundo queria risco, vamos para a bolsa, vamos para ativo agressivo e tal. Então, no final do ano passado, você vê muito esse movimento de pessoal indo para o risco. Na hora que teve o que aconteceu agora durante a crise, a bolsa derretendo, caindo 30%, 40%, fundos de ações caindo 40%, 50%, o pessoal sentiu na pele o que é verdadeiramente volatilidade. E muita gente que não conhecia o mercado financeiro, que é gente nova, é investidor novo, investidor que não tinha experiência nesse mercado. O que a gente está vendo agora, na verdade, é que esses investidores perceberam que não, peraí, bolsa é legal, mas tem que ser tratada com cuidado, porque machuca quando dá errado. Então a renda fixa voltou a ser interessante. E como a gente tinha renda fixa em taxas interessantes, o pessoal começou a voltar bastante interesse para a renda fixa. Principalmente ativos isentos, como CRIs, CRAS, debêntures de infraestrutura. Então esses ativos voltaram para o interesse da pessoa física. Porque o pessoal estava olhando e falou, poxa, eu me machuquei muito feio na bolsa. E quando eu digo muito feio na bolsa, é 30%, 40%, 50%. Vocês sabem muito bem disso. Investidor de bolsa, nos últimos tempos, sofreu bastante. Tiveram fundos que desmoronaram e nem conseguiram recuperar ainda. Alguns se recuperaram, alguns voltaram a ter performance positiva, mas alguns ficaram ainda com performance muito negativas. Isso machucou muita gente. Então, esse cara, eu tenho certeza que esse novo investidor que sentiu na pele o que é, hoje olha a renda fixa com outros olhos. E voltou a olhar a renda fixa como sendo, sim, uma alternativa de investimento muito mais sustentável e seguro para compor o portfólio. Não estou falando que a ação é ruim, longe disso. É um excelente instrumento, mas só que tem que ser tratada da forma correta. E a renda fixa também voltou a ser tratada da forma correta. Então a gente está vendo uma recuperação da demanda pelos ativos de renda fixa muito forte. E muito nessa linha da volta do interesse das pessoas físicas, da percepção que o crédito, a qualidade de crédito das boas empresas continua sendo muito boa. A pandemia não destruiu as empresas, elas continuam existindo, elas continuam rodando, continuam pagando suas dívidas. Então, essa tranquilidade com relação à percepção de crédito, um pouco de voltar a ver a renda fixa como uma alternativa assim, necessária na carteira de investimento, começou a trazer de volta os investidores. Isso aumentou a demanda, reduziu as taxas e aumentou os preços dos ativos de crédito, e os fundos vieram refletindo todo esse movimento de recuperação nesses últimos períodos. Por isso que a gente acredita, sim, que nesse mercado novo que a gente está vivendo de mercado financeiro,
hoje esses 2 milhões de investidores que a gente tinha na nossa bolsa estão muito mais conscientes do que é o mercado financeiro, porque eles sentiram na pele o que é um momento de volatilidade. Então, eu tenho certeza que assim, na próxima onda booming que a gente vai passar, esse cara vai com mais calma, vai entender o que faz parte de toda a evolução do educacional do investidor. Ele vai passando por esses momentos e vai aprendendo, vai evoluindo, evoluindo sua percepção com relação ao mercado financeiro. Então, a gente acredita muito que assim, a renda fixa voltou a ser ativo muito relevante dentro da carteira desses investidores. A demanda a gente está vendo muito forte, a gente voltou a ver ofertas de CRIs acontecendo, eventos de infraestrutura. Então, o mercado primário também está voltando a se aquecer, o que para a gente é muito bom, porque você volta a ter mais produtos, mais alternativas, mais opções de investimento, e ainda assim em taxas muito interessantes. Porque o movimento que eu te falei, de piora que aconteceu nos primeiros 3 meses da pandemia, ele voltou só um pedacinho. Ainda tem muito pela frente para voltar, na nossa opinião. Por isso que a gente vê aí os próximos 6 meses dos fundos de renda fixa com muito bons olhos. Opa, Thiago, não estou ouvindo, desculpa. Não, então, e você falou, né, já realmente já andou voltando os fundos, né, mas ainda não voltou para o patamar que estava antes crise, né, então sinal que as taxas ainda estão mais altas do que era... Taxas bem gordas. Que era o comum antes. Mas minha pergunta fica, né, o seguinte, com a taxa de juros tão baixa do jeito que está hoje e tudo mais, será que realmente o novo normal, enquanto a taxa de juros estiver baixa, não é taxas mais altas nesse tipo de crédito, né? Será que a gente realmente não vai ver essas taxas num nível um pouco mais alto do que eram antes? Eu acho que, assim, talvez seja depende muito do antes que você estava falando, tá? Eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, a gente passou por algum momento ali durante 2019 onde você tinha alguma, talvez, irracionalidade no mercado de crédito, que você tinha uma demanda muito grande, que ficou reprimida por décadas e foi liberado de uma vez só, então você teve uma demanda muito forte, o que acabou pressionando muito as taxas, a ponto que chegaram muitas emissões começando a ser emitidas a CDI, quase, praticamente. Eu lembro até hoje, foi fatídico, a B3, ela foi emitir uma debênture, a taxa do book era 103 do CDI, e era uma debênture de 30 anos da B3. B3 é uma excepcional empresa, não questiono isso, é excelente risco de crédito, mas era uma debênture de 30 anos a 103 do CDI. Quando a gente olhou aqui, falou, cara, não faz o menor sentido, pode ser a melhor empresa que tem, mas 103 do CDI não justifica. Tá? A operação ela saiu a 102,9, ela teve um fechamento no book ainda, para você ter uma ideia. Então, assim, sem dúvida nenhuma, aconteceu sim algumas irracionalidades que levaram as taxas a algum momento ali no ano passado a patamares que não justificavam estarem. Mas, em compensação, hoje... E não à toa que os fundos vinham performando acima do que seria o normal deles também, né? Eles vieram ali 2008, 2018, 2019 performando acima de 110 do CDI. Sem dúvida nenhuma. Isso é o que eu falei, o movimento, quando você reduz a taxa, você aumenta o valor do ativo e o que gera um impacto positivo. Mas, em compensação, o que aconteceu em março foi muito maior. O impacto negativo que aconteceu nos primeiros 3 meses. Então, hoje, na nossa opinião, assim, talvez que com relação à sua pergunta, que as taxas vão ficar maiores do que aconteceram em alguns momentos em 2019, sem dúvida nenhuma, porque aqueles momentos em 2019 estavam errados. Mas que elas vão ficar estruturalmente nesse nível, a gente acha que não, porque os retornos ainda estão muito altos desses ativos. Então, quando você compara o retorno de um ativo de crédito de boa qualidade ainda contra um retorno de outros ativos equivalentes, o retorno da renda fixa de alguns ativos ainda tem muito potencial, muito valor. Então, por isso que a gente acredita, sim, que ainda tem espaço para retornar. Refazendo um pouco a pergunta, né, eu acho o seguinte, o que a gente esperava, né, acho que o retorno esperado de um fundo igual o Iridium Apollo, que acaba sendo o que a gente mais trabalha aqui, tem vários clientes dele, né, seria um retorno ali em torno de uns 100 a 105 do CDI, eu acho que seria meio que esse o target. Sim. Estou correto? Está correto. Ele estava rodando acima disso. Sim, está correto também. Aí agora teve todo esse ajuste e tal, ok, mas minha questão né, se com a taxa de juros do jeito que está, se talvez se o normal vai estabilizar ali, talvez acima também do 115, né, talvez até acima do 100,
Desculpa, acima do 105, né? Talvez até acima do 115, talvez. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, para você ter uma ideia, o carrego do fundo, o que é o carrego, basicamente? É a taxa de retorno padrão. Se não tiver nem valorização nem desvalorização do ativo, quanto que o fundo vai render? Está acima de 150 ainda. Entendeu? Então, assim, sem dúvida nenhuma, que eu acho que ele vai se estabilizar num patamar mais alto do que ele estava antes, eu não tenho dúvida disso, eu concordo totalmente com você, tá? Então, o retorno em percentual do CDI vai ser, o retorno novo normal vai ser acima do 105 do CDI que ele era lá atrás, tá? Mas também não vai ser o 150, pelo menos na nossa opinião. A gente também não acredita que é isso daí. Vai ser algum meio termo ali que vai justificando, que vai fazer um pouco mais de sentido, um pouco mais de racionalidade no carrego dos ativos. E outra dúvida que a gente fica também, né? A gente acabava usando bastante, de novo, aí na Iridium Apollo, até como um ativo mesmo de caixa para curto prazo, por mais que a gente entendia que tinha um pouco mais de risco, mas até então a gente entendia do risco de crédito e não risco de mercado, né? A gente acabava usando muito ele para curto prazo, né? Agora, nossa dúvida fica, nesse tipo de fundo, é de se esperar que a gente tenha mais volatilidade do que a gente costumava ver antes também? Eu acredito que não. Sabe por quê? Acho que assim, o que acontece? Assim, a grande crise que aconteceu, sem dúvida nenhuma foi uma crise, foi algo que eu falei, nunca tinha acontecido antes, foi liquidez, foi falta de liquidez. E o que acontece? Como eu falei, o mercado saiu de 500 mil investidores para 2 milhões. Então, nós estamos falando de multiplicações de tamanho do mercado de capitais brasileiro. E quanto maior o mercado fica, maior é a liquidez também dos ativos. Você simplesmente tem mais players, você tem mais gestoras, mais family offices, mais corretoras, mais agentes autônomos, mais brokers, mais investidores. Você tem mais gente fazendo todo esse mercado financeiro girar. E quanto mais gente fazendo esse mercado financeiro girar, mais liquidez nos ativos. É só você olhar, por exemplo, olha o nível de liquidez da B3 diária de 3 anos para cá. A gente estava saindo de 6 bi para 30, 40 bi dia. Então, assim, o nível de liquidez explodiu, sem dúvida nenhuma. Então, o nível de liquidez de todos os ativos está aumentando drasticamente. O que vai dizer, o que eu quero dizer com isso? Que, na minha opinião, o futuro, obviamente que, assim, teremos muitas dores do crescimento ao longo do caminho, serão diversas, não sei te dizer quais, mas com certeza teremos várias, que você tem um mercado muito maior e muito mais líquido. Na hora que você tem um mercado muito mais líquido, ele fica muito mais defensivo a esses momentos de alta volatilidade. Porque, e talvez para fazer um paralelo, é só você olhar mercados mais maduros. Quando você olha mercados mais maduros, como o mercado americano, europeu, por exemplo, o mercado de bond de high grade, sofre volatilidade? Sofre, como todos sofrem. Mas é muito menor do que o nosso, porque ele é um mercado ultra mais líquido que o nosso. Então é um mercado que, assim, poxa, na hora que você começa a ter um aumento de 10 pontos, 20 pontos na taxa de um ativo high grade, você já tem uma série de investidores dispostos a tomar aquele ativo. No nosso mercado, como a liquidez ainda é muito restrita, você precisa ter uma alta de 40, 50, 100 pontos de retorno naquele ativo para você ter investidores interessados. Então, com a sofisticação e o crescimento do mercado... Desculpa, Rafael, desculpa interromper, mas você falando da volatilidade que aqui está maior do que lá fora. Sim. Mas isso você diz nesse curto prazo agora, né? Que antes, até ano passado, a gente tinha volatilidade bem baixinha. Sim. Sem dúvida, não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, na verdade, para os momentos de estresse. É isso que eu quero dizer. Sim. Para os momentos de estresse. Eu tô querendo colocar... Porque quando você tem um mercado bom, a volatilidade é só para cima, de todos. Independente se está olhando um mercado mais consolidado ou menos. Mas até se você olhar, a volatilidade, mesmo no mercado positivo, quando ele é mais consolidado, é menor. Entendeu? A volatilidade no mercado emergente como o brasileiro, mesmo ele sendo positivo, é maior. Tá? Então, conforme o mercado vai se maturando, ele vai trazendo uma volatilidade, vai abaixando a volatilidade, que você vai tendo um aumento da liquidez nos mercados como um todo. Sim, que, na verdade, né, também uma ideia minha, né, não sei se estou certo ou não, mas eu acho que o que aconteceu nessa crise, né, talvez numa próxima, eu acho que os investidores já vão estar um pouco mais preparados, talvez não seja tão intenso igual foi agora. Tem a menor dúvida. Porque agora, acho que foi um movimento que iniciou-se ali, talvez, uns resgates de pessoas que quiseram migrar para a Bolsa aproveitando da queda, ou resgataram porque precisaram do dinheiro. E depois desse início, na hora que
aqueles investidores mais conservadores que estavam no fundo viram tendo uma cota negativa, começaram desesperadamente a resgatar porque, está caindo, né? Então, e a só gente retroalimentou tudo, né? Aí foi só piorando a situação, né? Virou uma bola de neve. Não, você está corretíssimo, é exatamente o nosso entendimento também. Mas é que eu falei, acaba sendo um pouco das dores do crescimento no final do dia. Quando você vai ter um mercado mais maduro, a forma de reação do investidor também é uma reação muito mais madura para movimentos assim. Sim. E a gente, né, até falando do que aconteceu aqui no escritório, né, a gente teve clientes também que mesmo a gente explicando o que aconteceu, falando e tal, eles, não, eu entendi, mas eu vou resgatar porque não quero ver, né, essa volatilidade. Então, agora, talvez já tendo um exemplo passado, mostrando como foi no passado, talvez fique um pouco mais fácil né, das pessoas entenderem e não entrarem nesse efeito manada de novo, né? Sem dúvida. E até, se você pensar, sem dúvida nenhuma, você está corretíssimo mais uma vez, e é uma pena que o investidor acaba, como ele não tem tanto esse conhecimento, porque agora, se você olhar as cotas dando os resultados que estão dando, que são muito mais altos do que o recorrente normal, que é a recuperação do que foi naquele momento, os clientes que sacaram não vão perder toda essa recuperação, concorda? E muitos que nem precisavam do dinheiro por curto prazo até poderiam ter deixado, esperado. É o desconhecimento, acaba sendo, sem dúvida nenhuma, mas é a evolução. E é triste porque agora eles vão ver o fundo ganhando e eles não vão estar no fundo investido, entendeu? Mas tudo bem, faz parte do dia a dia, concorda? Faz parte do nosso dia a dia. Né? Entendeu? Faz parte do nosso dia a dia. E assim, né, o que eu te pergunto sobre a questão da volatilidade, tudo também, porque assim, agora a gente começa a tentar entender a situação para também ver, para que cliente que faz sentido, né, esse tipo de fundo. Então, hoje, né, confesso que hoje eu tenho um pouco mais de receio se é um dinheiro para curtíssimo prazo, porque eu entendo que ainda tem um pouco mais de volatilidade. Né? Então, eu não sei o que vocês estão enxergando quanto a isso. Quem é o público-alvo de um fundo como o Apollo? Acho que você tem dois momentos, assim. Para curto prazo, obviamente a gente vê como muito positivo, muito pelo que eu já falei, que é a questão de você ainda tem muita gordura para queimar ali, que é o nível de carrego alto que está ao fundo, você ainda tem muita gordura para essas taxas fecharem e o fundo dá ainda bons resultados positivos aí para os próximos meses, sem dúvida. Mas na hora que você passar esse momento e na hora que o fundo voltar a estabilizar num carrego que seja de 115, 116, 110, não sei, 120 do CDI, vamos ver qual vai ser o nível que o mercado vai estabilizar. Acho que assim, ele vai ser um ativo que vai fazer parte da composição da carteira do cliente como um todo. Porque, eventualmente, você deixar nos 80 do CDI num CDB de liquidez diária, 90 do CDI no CDB de liquidez diária, você ter, talvez, um pouco num Apollo da vida, que vai te dar 120 do CDI numa liquidez de um dia, aí você vai ter um outro fundo, talvez um D30, que vai te dar uns 140, 150 do CDI numa liquidez de 30 dias, um pouco no fundo de ações. Isso tudo vai acabar sendo uma composição, porque você vai conseguir casar toda a questão de prazos de resgate aí, conforme a demanda de cada um dos investidores e o retorno que cada um busca. Então, acho que você vai, no final do dia, ele consegue encaixar num buraco de demanda do investidor, que ele continua sendo um ativo de altíssima liquidez, dado que é um resgate em D1, e consegue entregar ainda mais do que um CDB de liquidez diária, um fundo soberano que vai te entregar, sei lá, 90, 95 do CDI. Então, ele vai te entregar 25%, 30% a mais de retorno contra esses outros tipos de ativos. Obviamente, sim, com algum nível de risco de liquidez, né? Algum nível de risco de volatilidade com relação ao fundo. Mas, eu falei, a impressão que a gente tem é que esse foi o primeiro evento de todos, obviamente foi o pior. Os próximos, caso aconteçam, né, vão ser infinitamente mais ponderados do que esse. Então, a gente não espera, obviamente, que eu sou extremamente enviesado, né, até que meu negócio é esse, mas assim, eu não imagino a gente ver um outro cenário desses do que foi tão no curto prazo. Muito pelo que você falou, você tem um investidor hoje que já está mais calejado, você vê um investidor hoje que sim, viu que caiu, mas na hora que recuperar ele também está recuperando. Então você tem uma história mais calejada e um mercado maior.
o que torna mais defensivo do ponto de vista de volatilidade ao que a gente imagina. Então, assim, o futuro é o cara que ainda vai querer ter uma liquidez alta no ativo dele, com um retorno 25%, 30% maior do que um título público, um fundo soberano, um CDB diário, algo nessa linha. É aí que a gente acha que ainda faz sentido. E, bom, e também, né, que eu comentei ali um pouco antes, né, que o tipo de fundo de crédito, a gente sempre comentou muito, né, a gente sabia tal da existência do risco de crédito, né, que aí a gente entende muito também, né, da qualidade dos fundos, da gestão, da pulverização, né, dos ativos, que tudo isso traz uma segurança, né, e nessa crise, quando começou ali em março, né, e começou a ideia ali do lockdown e tudo mais, também via-se toda uma preocupação de que não dá para ficar 15 dias tudo fechado que vai tudo quebrar. No fim ficou 3 meses e está tudo de pé aí, né? E ninguém não quebrou. E não quebrou. Aí o que acontece, né? Realmente a gente não viu um cenário de deteriorização aí de risco de crédito, por mais que eu não sei o quanto que vocês acompanham também, porque nesse cenário seria, acho que, mais preocupante para empresas menores, né? Acho que vocês acabam investindo em empresas maiores, mais líderes de mercado, que talvez tenham um risco menor de crédito, mas não sei também se existe o risco de contagiar tudo isso, né? Assim, deixa eu só te corrigindo, não te corrigindo, mas fazendo só um ponto, assim, sem dúvida nenhuma, acho que o impacto da pandemia foi muito maior do que qualquer um esperava, e eu, sem dúvida nenhuma, não imaginava que ia durar todo esse tempo que durou. Mas realmente, assim, todo mundo, aquele medo, tipo, explodiu tudo, o mundo vai acabar? Não vai acabar, porque o mundo, no final do dia, ele nunca acaba. Ele pode ir mudando, vai se alterando, mas ele não acaba. E as grandes empresas, que eram as boas empresas, que eram os grandes players do mercado, continuaram sendo as grandes players do mercado, grandes empresas, porque pensa o seguinte, alguém tem que ser bancarizado. E quem vai ser bancarizado vai ser as grandes, depois as médias, depois as menores, depois as microempresas. Você tem uma ordem natural dessa história toda. As grandes continuaram sendo bancarizadas, continuaram tendo acesso a crédito, tinham estruturas de capitais já muito bem arrumadas para aguentar movimentos de volatilidade maior, tinham estruturas de caixa para aguentar esses movimentos um pouco maiores. Obviamente, poxa, infelizmente, muitos pequenos restaurantes, pequenos bares, pequenas lojistas vão sofrer e vão acabar fechando as portas nesse período. Sem dúvida nenhuma. E outros pequenos bares, pequenos restaurantes, pequenos lojistas vão nascer e vão tomar o lugar e vão suprir essa demanda que vai ter desses produtos. É um movimento que acontece sim um impacto, mas realmente assim, são em empresas muito menores. Eu lembro que durante a pandemia eu fiz várias lives falando sobre isso com outros escritórios, outros investidores e tal, e todos me perguntavam sobre crédito. Hoje em dia ninguém mais pergunta sobre crédito. Ninguém mais me pergunta. Todas as lives que eu faço hoje em dia, ninguém me liga, não, mas será que as empresas não vão quebrar? A conversa já está muito mais educada nesse sentido, que o pessoal entendeu que, poxa, as boas empresas continuam sendo as boas empresas. O cara que já ia quebrar, ele só quebrou mais rápido por causa da pandemia. Mas o cara que não ia quebrar, que era uma boa empresa, que era saudável, que era bem tocada, continua sendo uma boa empresa bem saudável, que é bem tocada. Talvez com uma liquidez um pouco mais restrita, uma alavancagem um pouco maior, ok. Mas sem dúvida nenhuma, quando o business é racional, é bom e é saudável, ele continua, ele sobreviveu à pandemia. Assim, eu acredito muito nisso. Tá? Mas o que aconteceu na pandemia simplesmente acelerou a morte de quem já ia morrer de um jeito ou de outro. Uhum. Então, assim, para vocês, no caso dos fundos de vocês, o risco de crédito acabou não se afetando. Se provou muito bom, se provou muito tranquilo. E é o que você falou, realmente, assim, o risco que se mostrou era o risco que ninguém imaginava, que era o risco da liquidez. Era um negócio que ninguém esperava que fosse acontecer, que aconteceu da forma como aconteceu. Isso, sem dúvida nenhuma, foi acho que o grande aprendizado nosso desse tudo que passou, pelo menos o meu, especificamente, é assim, coisas inimagináveis acontecem. Isso para a gente era uma coisa inimaginável. Confesso que nunca imaginava ver uma crise de liquidez como foi o que aconteceu no começo da crise.
da pandemia, mas pode acontecer. Então, pode ser que a próxima crise inimaginável não seja de liquidez, seja alguma outra coisa que a gente não está vendo agora. É possível que tenha outros incertos pela frente aí, mas desconhecidos pela frente. Vamos tentar nos defender, vamos tentar nos proteger, é o que dá para fazer. Não tem jeito, né? No fim, o maior risco é aquele que a gente não conhece, né? Tem jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação aos produtos. A gente tem claro. O Apollo, que é D1, né? E o Sim. Titan, que é D30. E a gente viu que o fundo com liquidez ele caiu muito mais do que o fundo que tem um resgate mais longo. Tem diferença entre os produtos, entre os títulos que vocês têm dentro dos produtos? Isso é uma ineficiência de mercado que aconteceu. Só para explicar o seguinte, o Titan, do ponto de vista de qualidade de crédito, na nossa opinião, é muito parecido com o Apollo. Talvez algum ativo ou outro, até tem muitos ativos em comum, por sinal. Tem muitos ativos em comum os dois fundos. Se não me engano, a maior posição dos dois fundos é o mesmo grupo econômico que a JSL, só para você ter uma ideia. Do ponto de vista de risco de crédito, em geral, são bem parecidos. O que acontece? O Titan, por ele ser um fundo D30, ele acaba trabalhando com ativos com um pouco menos de liquidez do que o Apollo. O Apollo trabalha com ativos muito líquidos. E o que aconteceu durante a crise? Durante a crise, a liquidez sumiu, morreu, do dia para a noite. Sumiu dos ativos líquidos, né? Então, olha que ironia, sumiu dos ativos, sumiu de todos, na verdade, sumiu de todos os ativos. Mas os ativos líquidos ainda conseguiam ter alguma liquidez. E como eles tinham alguma liquidez, obviamente em taxas muito mais altas, eles sofriam marcação, porque eles tinham negociação. O Apollo, que trabalhava em ativos um pouco mais líquidos, não tinha liquidez quase que nenhuma, então ele não sofria marcação. Na verdade, assim, o efeito não é que não teve, é que o Titan ele se defendeu da marcação a mercado, não do movimento. Como ele tinha o impacto de marcação a mercado foi menor, ele aparentemente sofreu muito menos. Tá? Então, isso acabou sendo assim... Não é um efeito de crédito, não é um efeito de ativo, é um efeito de marcação a mercado, da dinâmica de mercado no final do dia. Então, os fundos líquidos, eles sofreram exatamente porque eles trabalham nos ativos mais líquidos, mais high grade da economia. O que é um negócio muito nonsense no final do dia. Falar que o fundo que sofreu mais é o que é mais defensivo. Mas é o que aconteceu. Porque como ele tinha algum nível de liquidez, ele sofria marcação. Os outros fundos que tinham uma liquidez mais restrita não sofria marcação. É bizarro, mas é o que aconteceu. Só não mostrava, né? Eu não sei se ficou claro, Natália, minha resposta. Não... Seria o mesmo caso de comparar um fundo imobiliário com o imóvel físico da pessoa, né? O imóvel dela também desvalorizou, mas ela não sabe. É o melhor caso. Poxa, a gente tem um fundo imobiliário aqui, cara, assim, a gente recebeu várias ligações do cara falando, poxa, mas o meu imóvel não desvalorizou e a cota caiu. Falou, não, seu imóvel desvalorizou. Só não tem alguém te falando todo dia quanto que ele vale. A cota tem. Essa aqui é a grande... E eu te falei, a marcação a mercado é um instrumento da verdade. O valor da cota de um fundo imobiliário é um instrumento da verdade. O seu apartamento, o seu imóvel na pessoa física, você pode se enganar o quanto você quiser. Você pode achar que ele vale o quanto você quiser que acha que ele vale. Na prática, ele vale só se você conseguir vender por aquele valor, senão ele não vale. É importante, o ativo só vale o que alguém está disposto a pagar por ele. Se você não tem ninguém disposto a pagar aquele valor, ele não vale aquilo. Só que isso é um processo de aprendizado que vai demorar muito tempo para acontecer, mas vai acontecer, pelo menos é o que a gente acredita. O investidor vai se aculturando a essa realidade da marcação a mercado até em outros ativos também. Viu? E por que, né? Ela falou, né? A Natália comentou, muito bem lembrado, que o Titan caiu menos que o Apollo, mas agora também na hora da recuperação, ele também está com um desempenho melhor do que o Apollo, né? Por que isso? É engraçado. O mercado, ele é ambicioso no final do dia. A gente tenta sempre antecipar o próximo passo, antecipar o próximo movimento. O que aconteceu é que assim, o Titan ele tem ativos que tinham taxas maiores também. Como o mercado está começando a fechar as taxas, está começando a disputar ativo, na hora que você vai disputar uma debênture da Vale, você vai disputar
um ponto para baixo, 2 pontos para baixo, 5 pontos para baixo. Na hora que você vai disputar um ativo que tem um pouco menos de liquidez, você consegue disputar 10, 20, 30 pontos para baixo. Você consegue trabalhar spreads maiores. Então, do ponto de vista de secundário, o ativo, como o mercado ele acaba tentando antecipar, ele já tenta comprar ativos que têm volatilidades maiores, que seria o caso do Titã, ele tem são ativos de volatilidades maiores, de prazos mais longos. Então, o impacto do fechamento de taxa, se um fechamento de taxa de 5 pontos num ativo mais longo é muito maior do que um fechamento de 5 pontos num ativo curto, que é o que está ali no Apollo. Então, assim, o impacto de qualquer fechamento que acontece no Titã é maior do que tem no Apollo, muito por causa dessa dinâmica. E o Apollo e o Titã, especificamente, você tinha uma dinâmica que o Titã ele tinha um nível de caixa alto, que era um fundo novo também nosso. Então, o momento que a crise veio, ele é um fundo que estava mais defensivo, porque ele tinha mais caixa, isso acabou ajudando também ele, porque ele conseguiu aproveitar o momento de mercado estressado para comprar ativo. O Apollo não conseguia fazer isso, porque não tinha tanto caixa para comprar ativo. Mas o Titã conseguiu fazer alguma coisa nesse ponto. Então, ele conseguiu comprar ativos em taxas mais altas também. Ele caiu menos por ter caixa e pôde aproveitar para se aproveitar da recuperação. E também teve menos resgates? Também deve ter tido bem menos resgate por ser T30, né? Ou não? É D30, né? Muito menos resgate. Muito menos resgates. Sem dúvida nenhuma. Muito menos resgates. O Iridium mais por causa desse resgate, né? Rápido aí. O Apollo. O Apollo, Eu não ouvi, desculpa. O Iridium Apollo acabou sofrendo um pouco mais aí por causa desse resgate rápido aí. A indústria inteira, né? Os fundos de alta liquidez, de crédito, sofreram muito, muito atrelados à questão de você ter um nível de resgate mais alto dentro deles. É isso que acabou acontecendo, sim. Mas o problema, assim, na nossa opinião, o problema não foi o resgate. Foi a falta de liquidez do ativo. Sim. Porque resgate, você pode ter o resgate que você quiser no dia a dia, contanto que o ativo na ponta tenha liquidez. O problema é que, assim, qualquer resgate que acontecia de R$1 milhão, tipo, eu estou exagerando, mas qualquer coisinha que você precisasse vender, R$1 milhão que você precisasse vender no debênture, você não tinha para quem vender. Esse é que era o problema, entendeu? O problema não é o fundo sofrer resgate, é você não ter a liquidez do ativo na outra ponta. É isso que é o mais problemático nesse ponto de vista nosso. Não então, o que a gente vê, como assim, e vocês até devem ter acompanhado, o Banco Central fez lá toda aquela história para poder entrar comprando títulos no mercado e tal. Na prática, ele acabou não comprando nada. Assim, demorou muito para ser aprovado aquilo, para entrar no mercado e tal. O mercado acabou se regularizando sozinho. Não teve entrada do Banco Central ainda. Acho que agora ele está começando a entrar com algumas coisas, mas ainda é muito pouco expressivo, tá? Mas aí é um ponto interessante que só o fato do Banco Central poder fazer isso já é algo que daria uma tranquilidade para o mercado muito grande. Entendeu? Então a gente espera assim, num próximo acontecimento desse, o Banco Central já tendo essa carta branca de poder entrar no mercado, ele pode até, às vezes, não entrar, mas só o fato de ele estar ali, poder entrar, já dá uma tranquilidade para o mercado, então você tem um nível de liquidez maior, simplesmente pelo cara estar ali podendo operar, entendeu? Sim, sem dúvida. Ou talvez até para quem queira especular ali, também acaba entrando antes para entrar antes do Banco Central, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é o fato que a gente... tanta taxa. Só o cara ele tendo uma bazuca ali para usar, às vezes ele nem precisa usar. Só o fato de ele ter a bazuca ali do lado já resolve o problema, entendeu? Certo. Bom, pessoal. Mais alguma pergunta? Mais uma dúvida? Mais algum ponto? Eu acho que as dúvidas que eu tinha eu já resolvi. Aí... também, o Rafael já acabou perguntando, já respondendo também. Acho que era dúvidas conjuntas aqui. Que bom. Bom, mas é isso então. Agradecer a sua participação. Vocês têm também mais alguma consideração final aí para falar? Pessoal, primeiro, novamente agradecer a oportunidade, agradecer a chance de poder estar aqui, batendo esse papo com vocês. A gente fica muito feliz de poder estar aqui. Acho que, assim, apesar dos pesares, esse foi um momento muito atípico, onde aprendemos muito, assim, a visão de mercado acaba mudando muito, e é nesses momentos onde as coisas acabam evoluindo a forceps. Então, tenho certeza que, assim, o mercado de capitais como um todo vai estar muito mais bem preparado para a próxima,
do que passou por essa. E esse processo é constante, vai ser sempre essa evolução constante, né, no nosso mercado. E passamos por momentos desafiadores, mas eu acho que passamos. Acho que essa que é a grande mensagem aí, que temos mares bem mais claros pela frente aí. O lado bom da coisa é que agora acho que fica um interesse um pouco maior pela renda fixa, fica um pouco mais emocionante, não é aquela... Tem muito mais taxa agora, muito mais retorno. Né? Quando se fala de renda fixa, a renda fixa não tem segredo, não tem graça, né? Tem bastante emoção também. É verdade. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí pelo tempo mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Obrigado. Obrigada, Rafael. Abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço, tchau.